pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Hoje eu tô de volta pra gente conversar sobre um dos livros mais loucos e mais diferentes que eu já li na minha vida. E eu tô falando do Vita Nostra, da Marina e do Sergei Dyachenko, esses dois autores ucranianos que publicaram esse livro, gente, em 2007 na Ucrânia. Ele não é de agora, ele é um livro bem antigo. E esses autores que, geralmente escrevem juntos aí os seus livros, eles já escreveram, cadê? Tem aqui atrás escrito que eu fiquei chocada. Eu li isso numa live e eu fiquei chocada. Eles são coautores de mais de 70 livros de fantasia, inúmeros contos e roteiros. Suas obras transitam entre a ficção especulativa e foram traduzidas para diversas línguas, recebendo múltiplos prêmios literários e cinematográficos. Vita Nostra foi publicado em 2007 na Rússia, onde foi um sucesso de público e de crítica, além de ter sido vencedor de diversos prêmios como o Roscoe na categoria de melhor romance e do Annual Nikolai Gogol na categoria romance notável pela Moscow Writers Organization. Ou seja, gente, esses autores, eles não começaram a escrever ontem, né? Eles já tem aí uma grande experiência escrevendo livros de fantasia e tudo mais. E, como vocês puderam ver aí pelo que eu li, são autores de muita fama, especialmente na Rússia. E esse livro, Vita Nostra, estava na minha wishlist por algum tempo, a versão do e-book em inglês, porque lá fora, recentemente, e lá fora eu digo Estados Unidos, ele começou a fazer muito sucesso. E os canais que eu acompanho lá de fora geralmente falam muito bem sobre essa história. Eu sempre ouvia as pessoas falando sobre esse livro e ao mesmo tempo que eu ficava instigada, eu não entendia muito bem do que o livro se tratava. Então isso, com o passar do tempo, foi instigando muito a minha curiosidade. Eu coloquei o e-book lá na minha wishlist e pouco tempo depois eu descobri que a Morro Branco estaria publicando aqui no Brasil a versão traduzida com essa capa aqui lindona, eu acho maravilhosa, que é inclusive a mesma capa original. Essa edição da Morro Branco tá com capa dura, bem bonita e tudo mais. E vamos lá, né? Vamos falar sobre esse livro sem spoiler, agora que eu acabei de ler. E antes de a gente começar a falar sobre ele, eu só quero te lembrar pra deixar o curtir aqui embaixo se você gosta de vídeos exclusivos sobre livros ou vídeos sobre livros no geral. Curte aqui o vídeo que isso ajuda demais na divulgação aqui do canal. Se você tá chegando aqui por esse vídeo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Aproveita e já se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho que assim você recebe as notificações dos próximos vídeos que saírem aqui no canal. E sinta-se aí à vontade. Aproveita para colocar em dia os últimos vídeos que foram ao ar por aqui. E também gostaria de lembrar que o link para compra do livro sempre fica aqui embaixo no box de informações. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre Vita Nostra, sobre o que eu tava esperando antes de ler esse livro, sobre o livro em si e sobre, assim, digamos assim, uma preparação que eu fiz mentalmente antes de começar essa história. E por quê, né, que eu tô falando de preparação mental e tudo mais? Porque sempre que eu ouvia falar sobre esse livro, eu ouvia as pessoas falando do quão diferente ele é, do quão, assim, diferente do que a gente tá acostumado a ler. E daí eu comecei a fazer esse processo mental de, assim, aceitar que eu vou pegar um livro diferente, que ele vai ser um livro diferente de alguma forma. Essa estranheza, essa diferença que a gente pode sentir com o livro pode se dar por alguns motivos. Um deles é que não é um livro ocidental, né, gente? Esse aqui é uma história russa, ucraniana, especificamente falando. É uma cultura que a gente tem pouquíssimo contato, a gente não conhece muito da literatura ucraniana, não é o tipo de livro, né, de literatura que é amplamente divulgado, amplamente lido, recomendado. Os livros ucranianos ou russos não ficam tão famosos assim, tirando os clássicos, né? Eu diria que os contemporâneos, assim, poucos ficam realmente muito famosos. E quando eu paro pra pensar nesses livros mais jovens, eu não consigo lembrar de nenhum que seja proveniente de algum desses países e que tenha tido tanta fama, tanto reconhecimento, enfim, né? E tenha sido tão comentado quanto Vita Nostra. Então, quando eu peguei o Vita Nostra pra ler, eu já falei, ó, preste atenção que você não vai estar lendo um livro ocidental. Começa por aí e vai. Então eu comecei a história e daí eu conheci a Sasha, que é a nossa protagonista, a nossa heroína. No começo do livro, acho que ela tem uns 17 anos. E ela tá indo junto com a mãe dela passar um período de férias na praia. Ela tá muito empolgada porque ela queria fazer isso já há muito tempo. Ela fica muito ansiosa pra ver o mar, ela tá doida pra chegar logo na praia e tudo mais. E chega lá, ela fica muito feliz, começa a nadar, começa a aproveitar a praia, os dias de sol e tudo mais. E com o passar do tempo que ela e a mãe estão ali naquela praia, né, naquela casa de praia, a Sasha vai acabar percebendo a presença de um cara muito estranho, que é um cara que tá sempre de terno e gravata e óculos e chapéu, tudo preto, e ela estranha que, tipo, não é uma roupa habitual de ir pra praia, e ela percebe que sempre que ela nota que esse cara tá em algum lugar, ele tá sempre olhando pra ela, fixamente pra ela, e ele vai onde ela tá e ele fica encarando ela. Com o passar do tempo, isso vai causando muita ansiedade na Sasha.
ela fica muito assustada e ela começa a fugir, né? Quando ela vê esse cara, ela foge, o que qualquer pessoa normal faria. Em algum momento ali, depois de alguns dias que ela tá notando a presença desse cara, ela fala sobre isso com a mãe, né? Mãe, tô vendo esse cara que tá vindo atrás de mim e tudo mais. A mãe dela, a princípio, acha que não tem grande coisa, né? Que não é nada demais, mas em algum momento ela vai, inclusive, chegar nesse cara e falar com ele. Ele vai ali dar uma desculpa qualquer e a vida segue, né? Elas vão continuar por ali por algum tempo. Só que em algum momento ali as coisas vão ficar ainda mais estranhas pra Sasha, porque ela vai perceber que ela tá vivendo o mesmo dia em um looping. Aquilo tá acontecendo de novo, de novo, de novo, e o dia não passa. Acontece alguma coisa que deixa ela muito assustada, ela fala, eu quero que isso seja um sonho, daí ela acorda e ela tá no mesmo dia de novo, e tudo tá começando de novo. E aquilo começa a causar nela um estranhamento, uma angústia, uma ansiedade muito grandes. E o cara tenta também falar com ela ali em algum momento, ela se esquiva, até que em algum momento ela vai parar pra ouvir o que ele fala, e ele fala, você pode ter tudo ao normal, tudo pode voltar ao normal na sua vida, você só precisa fazer essa coisa aqui. Ele passa uma tarefa pra ela, e são tarefas estranhas, assim. No começo ela tem que nadar até um ponto lá do mar e voltar, né? Só fazer isso, nada e volta. E ele fala, você só precisa fazer isso sempre em tal horário, vai tudo voltar ao normal. E daí ela começa a fazer isso num belo dia, né? Ela tá tão desesperada que ela começa a fazer isso, né? Essa tarefa que ele pede pra ela, e ela percebe que realmente as coisas voltam ao normal e o tempo volta a passar normalmente. Só que estranhamente, toda vez que ela volta dessa tarefa, ela acaba vomitando umas moedas, assim, de ouro, bem estranhas, que ela não sabe a princípio do que é, mas ela vai guardando aquilo. E, enfim, tudo volta ao normal, vida que segue, ela e a mãe acabam voltando pra casa depois das férias, e ela acha que tudo aquilo que aconteceu foi, assim, um delírio de férias. Ela começa a achar que aquilo ficou pra trás, só que esse cara vai voltar em algum momento, e daí ele vai dar novas tarefas pra ela e tudo mais. E, assim, em resumo, todas essas moedas que ela vai acumulando ali com o passar do tempo, ela vai descobrir que são pra pagar a entrada dela, né, a admissão dela numa universidade. E a Sasha, ela sempre foi uma menina muito estudiosa, ela estava se preparando inclusive para processos seletivos de uma universidade, porque ela queria fazer filologia, se eu me lembro bem, e ela sempre foi uma menina muito estudiosa, ela sempre gostou muito de estudar, e ela já tinha esse plano, né, de entrar para essa universidade, quando esse cara surge querendo que ela entre para essa outra universidade, aqui ó, Instituto de Tecnologias Especiais. O que estudam lá? Não sei, ninguém sabe. O que se estuda lá? Não se sabe, mas ela acaba recebendo, né, essa notícia de que essas moedas são pra ela ir pra lá, e ela já tinha descoberto antes que toda vez que ela não cumpre algo que esse cara faz, alguma coisa ruim acontece, alguém acaba pagando, e geralmente é alguém que ela ama, né, seja a mãe dela, seja alguém próximo dela, seja a mãe dela ou alguém próximo dela, ou seja, resumidamente, ela foi coagida, ela foi forçada a fazer todas essas coisas, a entrar nesse instituto, e ela acaba indo pra lá porque ela não tem opção. Ou ela vai, ou acontece alguma coisa muito trágica na vida dela ou de alguém que ela ama. Ou seja, a história já começa a ficar muito estranha a partir daí, né? Porque a gente tá vendo uma pessoa sendo obrigada a fazer uma coisa que ela não quer, porque ela expressa várias vezes que ela não quer fazer isso. Ela não quer de jeito nenhum. E ela acaba, enfim, se sentindo forçada a cumprir o que estão mandando ela fazer. Ela acaba indo pro instituto, lá ela vai descobrir que existem outras pessoas na mesma situação que ela, né, que foram de certa forma forçadas a estarem ali, e pessoas que não querem estar ali e tudo mais. E nesse instituto eles vão começar a ter umas aulas de coisas que, algumas coisas a gente conhece como inglês, filosofia, história, mas tem outras matérias que eles estudam ali que ninguém entende, nem eles entendem. Eles sentam pra estudar, eles não entendem o que eles estão estudando. Eles pegam um texto pra ler, eles não conseguem ver lógica naquilo, é uma coisa muito complexa que eles não entendem. E, assim, é uma coisa que a princípio assusta todo mundo fala, vocês estão fazendo a gente de palhaço, não dá pra entender nada, o que vocês estão querendo da gente? Os professores sempre muito rígidos, alguns professores inclusive muito, digamos assim, antiéticos ali dentro da universidade, né, xingando, sendo grosseiro mesmo, assim. Só que ao mesmo tempo que eles vão ter nessas aulas, assim, que ninguém entende nada, eles vão constantemente ouvir esses professores falando que eles têm que se esforçar, que eles têm que estudar, que eles precisam se esforçar e dar o máximo deles pra entender aquilo. E com o passar do tempo, a coisa meio que vai fazendo sentido na cabeça da Sasha. A gente vê que ela vai, com o passar do tempo, entendendo. Em algum momento, o cérebro dela dá uma estalada, que aquela coisa começa a fazer lógica na cabeça dela, fazer certo sentido, e com isso então a gente vai vendo a evolução da Sasha, né, nesses estudos, até que ela se torna a melhor da turma dela, já que ela sempre foi uma menina que gostava de estudar, ela não sente tanta dificuldade assim em se manter motivada pra continuar estudando, mesmo porque eles conhecem os alunos, né, que estão ali há mais tempo, eles vão vendo mais ou menos como que eles
ficaram depois de alguns anos trabalhando ali, né, estudando ali, uma coisa muito estranha. E como eu falei, com o passar do tempo, as coisas vão fazendo certo sentido na cabeça da Sasha, ela frequentemente expressando que não quer estar ali, que não queria estar ali, que queria estar em casa, que queria estar fazendo outra coisa. Só que com o passar do tempo, ela vai entendendo o que eles estão estudando e ela vai se sentindo instigada por entender mais, sabe, por compreender mais dessa situação que está sendo trazida para ela ali na universidade, ali nesse instituto. E assim, gente, como eu falei com vocês, esse é um livro muito diferente. Tudo que é trazido aqui é muito complexo, essa questão dos estudos que eles têm ali dentro do instituto, as coisas que eles aprendem. Então sim, é um livro confuso, é um livro complexo, é um livro que chega ali em alguns momentos e você lê alguma coisa e você fala, não tô entendendo nada, porque assim como a personagem, você não entende. Só que no meu caso, eu não sei, eu não conversei com muitas outras pessoas que leram esse livro, mas no meu caso, depois que eu passei, sei lá, da primeira metade, assim como a Sasha, eu comecei a entender um pouco também do que ela estava estudando. Todas as aulas que ela tinha ali com os professores, as aulas individuais que ela tinha com os professores, que certas coisas eram explicadas, consegui entender de certa forma. E eu ficava pensando, gente, mas esse livro é complexo, tem coisa que eu ainda não entendo, mas tem coisas que fazem sentido. Por exemplo, em algum momento aqui, meio que vai ser explicado de certa forma por esse professor ali que ela tá tendo aula, que o universo, digamos assim, ele é uma bagunça total, né? E o nosso cérebro, ele pega todas essas informações que existem no universo e ele organiza tudo para que nós, seres humanos, consigamos compreender o universo e sobreviver. E, enfim, né, viver no meio. Porque se a gente enxergasse o universo como ele realmente é, a nossa cabeça ia pirar, a gente não ia conseguir fazer sentido de nada, a gente ia simplesmente não sei, entrar em colapso. E o que a Sasha tá aprendendo ali é mais ou menos que o inverso disso, digamos assim, sabe? A gente vai vendo ali uma evolução muito grande acontecendo nela, tanto intelectualmente como fisicamente, como a forma como ela interage com o meio. E gente, é complexo, é difícil, não vou falar pra vocês que foi uma leitura super tranquila, que você senta e você devora, porque embora eu tenha lido até que razoavelmente rápido, ele é um livro que você precisa ter atenção. Em alguns momentos ali pro final da história, eu fui relendo algumas partes, porque eu, tipo assim, tava entendendo até certa parte, depois nada fazia mais sentido, aí eu voltava pra ler, e aí eu entendi o que tava acontecendo. Mas enfim, é um livro que traz fantasia, que traz um pouco de ciência, de, digamos, não sei, ficção científica talvez, mas que não vai ser tudo às claras, sabe? Esse livro se encaixa num gênero que lá fora é conhecido como Dark Academia, que é o ambiente acadêmico sombrio. Então a gente tem essa questão do sombrio aqui nesse livro, desde da ambientação, né, que é esse instituto que tem ele é descrito com uma pegada bem sombria, assim, que você consegue sentir, sabe? Eu, inclusive, senti uma vibes meio Harry Potter, só que não tão medieval e sem aquelas roupas que eles usam, porque eles não têm um uniforme, né? Mas eu senti uma vibes meio Harry Potter aqui lendo esse livro. Harry Potter, digamos assim, ucraniano, bem diferentão. E essa coisa do sombrio tá também na compreensão, porque a gente não tem uma compreensão completa do que tá acontecendo, a gente não tem uma compreensão completa do que eles estão estudando, porque é tudo explicado, mas ao mesmo tempo é explicado de uma forma complexa e confusa, que você entende, mas ao mesmo tempo você fica com aquela coisa de, será que eu tô entendendo tudo 100% certo? Será que o meu entendimento tá certo? Você não tem como saber. Então, eu diria que essa coisa do dark, do sombrio, tá também muito presente nessa questão do entendimento da história. O que, assim, pra mim, pessoalmente falando, não atrapalhou em nada a leitura, muito pelo contrário, eu, assim como a Sasha, me senti instigada em entender mais sobre esse universo, sobre o que ela estava aprendendo, sobre o que estava acontecendo com ela, sobre esses professores e tudo mais. O final do livro foi muito interessante, eu achei muito interessante. Se eu interpretei, eu entendi certo, assim, eu achei incrível o final. Só que ao mesmo tempo eu falei sobre isso em uma live. Esse aqui não é um livro que eu consigo dar 5 estrelas, porque ele é confuso, ele é complexo e ele é muito diferente. Ele tem essa pegada, como eu falei com vocês ali, de coisas assim, péssimas, como por exemplo as pessoas serem obrigadas a fazerem certas coisas que elas não querem, como um professor humilhando um aluno, como uma pessoa sendo obrigada a fazer uma coisa assim, deplorável. Então tem esse lado dark, de novo, e também muito pesado. E de novo, eu comecei a pensar, enquanto eu lia, né, essas partes que me incomodavam, porque eu achava realmente muito desagradável, ao mesmo tempo que eu li essas partes desagradáveis, eu ficava me lembrando de todas as outras coisas que eu já tinha consumido, né, seja filmes ou séries e, enfim, coisas nesse sentido, que fossem russos ou que tivessem essa pegada russa. E daí eu me lembrei, putz, a Eleven lá do Stranger Things, ela é tipo uma
cobaia, né, de um experimento ali científico feito por russos. Eu também lembrei muito da história da Viúva Negra da Marvel, que se você não sabe, ela foi criada numa espécie de orfanato só pra meninas, que criava essas meninas pra serem super soldados. Inclusive, eles faziam esterilização nelas, eles tornaram todas elas estéreis, né, as viúvas negras, eles tiravam os úteros dela, tudo contra a vontade delas, e foi aonde na Rússia também. Então eu fiquei lembrando desses casos, assim, que histórias, né, que vão trazer um pouco dessa pegada russa, tem essa coisa realmente pesada, assim, meio... Oi, gente, tô vindo aqui do futuro, tô no momento agora editando esse vídeo, eu acabei de perceber que o que eu falei nesse momento no vídeo pode dar, não sei, pode dar, abrir pra uma interpretação errônea do que eu quis dizer e trazer uma ideia errada pra vocês. Nesse momento em que eu falei sobre essas histórias que vão envolver os russos realizando experiências científicas, eu quis dizer que não é que todas as histórias russas vão ser pesadas e vão ser não politicamente corretas, como no caso de Vita Nostra ou dessas outras histórias que eu mencionei, mas que quando as histórias que têm esse teor pesado envolvem, né, experimentos russos, a coisa tende a ser algo mais, digamos assim, não tão politicamente correto. E no caso ali eu dei dois exemplos, como a Viúva Negra e também o Stranger Things, que são duas histórias que não são nem russas, são histórias norte-americanas que foram criadas em um contexto ali de Guerra Fria, em que o povo russo foi trazido ali, né, incluído dentro desse contexto de, digamos assim, experimentos científicos envolvendo humanos. No caso de Vita Nostra, a gente tá falando sobre uma história ucraniana, que nem é tanto assim ficção científica, não envolve tanto essa questão científica envolvendo pessoas, mas que ainda assim tem esse teor de não ser tão politicamente correto ali dentro da história. Então, tô vindo aqui do futuro só pra esclarecer isso daí e não deixar, enfim, né, que ideias erradas possam surgir do que eu acabei de falar. Pauleira mesmo, pra te causar um desconforto e pra não ser politicamente correto. Então acho que essa é uma palavra, inclusive, que também pode definir Vita Nostra, além de ser um livro diferente, confuso e, digamos assim, dark, né, porque tem essa pegada dark do Dark Academia, também é um livro que você não pode pegar ele pra ler achando que ele vai ser politicamente correto, porque não vai, essa não é a proposta dele. Os livros de Dark Academia, na verdade, não costumam ter essa proposta, né, de serem politicamente corretos. Então, se eu posso te dar um conselho, se você quiser ler esse livro, não vá esperando que vai ser uma leitura fácil, não vá esperando que você vai pegar um livro todo flores, todo, sabe, rosas e arco-íris, porque ele não tem essa proposta de ser politicamente correto, e já vá preparado também pra, assim, aceitar que esse vai ser um livro diferente, que ele vai ter essa pegada diferente, que ele vai ter uma proposta diferente e que ele não é o padrão de livros da Dark Academia ocidentais, tá? Então vai aí com tudo isso em mente, porque no geral pra mim foi uma boa leitura, eu gostei do livro, ainda não sei quantas estrelas eu vou dar, eu não consigo dar 5 estrelas, mas não consigo pensar ainda em quantas estrelas eu vou dar, ainda tô refletindo muito sobre essa história. E é isso, gente, finalmente li Vita Nostra, que tava inclusive na minha lista de livros que eu queria muito ler ainda esse ano, lançamentos desse ano que eu tava também bem empolgada. E agora eu quero saber de você, se você já leu esse livro, se você tem vontade de ler, se você tem expectativas pra ler esse livro, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Comenta aqui também se você leu e não gostou. Enfim, vamos conversar sobre a história. Eu vou finalizar o vídeo agradecendo aos membros do canal por todo o apoio de sempre, galera. Muito obrigada. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!